Boa tarde, bem-vindos a mais um Palavras Cruzadas do Transportes e Negócios. Desde 1 de janeiro que o Reino Unido não integra a União Europeia. Um acordo de última hora entre Londres e Bruxelas impediu o hard Brexit, mas não evitou os transtornos dos primeiros dias e todos temos na memória as imagens das filas de quilómetros de caminhões nas estradas e do caos nos portos. Entretanto, 3 meses se passaram e já será possível fazer um primeiro balanço do impacto do Brexit no comércio e em particular nos transportes. Note-se que o Reino Unido é um dos principais parceiros comerciais de Portugal. O balanço de 3 meses do Brexit é, assim, o desafio que colocamos aos nossos convidados de hoje. Fernando Carmo, despachante oficial, ex-bastonário da Ordem dos Despachantes, Luís Palpério, diretor-geral da Multitrans Portugal e Sérgio Costa, diretor da CLDN Portugal. Fernando Carmo, vamos começar por si e para dar algum enquadramento a esta coisa do Brexit, eu pedia-lhe, em termos sintéticos, se nos podia dizer, enfim, o que é que mudou? O que é que mudou com o Brexit em termos de relacionamento comercial, em termos de fazer comércio entre a União Europeia e o Reino Unido, entre Portugal e o Reino Unido, e em particular naquilo que nos interessa mais, que é a questão dos transportes. Portanto, o que é que mudou, assim, do dia 31 de dezembro para o dia de 2020 para o dia 1 de janeiro de 2021? Bom, abrindo, digamos, as hostilidades, diria o seguinte: para começar, não posso deixar, como cidadão europeu, de dizer que isto foi a pior decisão que podia ter acontecido à Europa. Enfraquece a Europa, enfraquece o Reino Unido, levanta aqui uma série de dificuldades enormes em relação a outros operadores ou outras entidades do mundo, e em termos de comércio internacional, tira força à Europa, sem dúvida nenhuma. Vamos a ver o que é que o futuro nos vai trazer em relação à posição que o Reino Unido tomará no futuro. Este governo, este primeiro-ministro que está em exercício no Reino Unido, toma umas decisões um bocadinho ad hoc. Vamos ver o que é que isto vai representar, se a aproximação aos Estados Unidos vai ser forte ou não, e isso pode ter repercussões para nós. Deixando este aspecto geopolítico, chamemos-lhe assim, e caindo na pergunta concreta. O que é que mudou? Ora bom, mudou muito, sem dúvida, digamos, o comércio com o Reino Unido. Ou seja, pronto, permitam-me esta vontade, já cá anda há muitos anos, não estava à espera de que o impacto fosse tão grande, ou melhor, que o movimento fosse tão grande em relação ao problema digamos, ao movimento com o Reino Unido. Aquilo é que nós tecnicamente chamamos expedições para o Reino Unido, tinham um volume que, uma vez transformados em exportações e importações, porque as coisas mudaram, vem ao de cima um aumento, e eu posso dizer isto assim muito claro, porque tenho uma estatística feita e também com algumas informações de fora, que me dão que o aumento em relação ao mês homólogo do ano passado, março, é quase de 50% em termos de movimento de declarações aduaneiras, ou seja, a alfândega passou a intervir em mais 50% daquilo que fazia em relação ao comércio internacional mundial. Ora, isto é muito significativo. Os valores são relevantes, têm impactos, e eu posso dizer, do ponto de vista do negócio, os transportes praticamente tinham o mesmo volume, porque não foi por isso que cresceu. Aliás, até acho que haverá alguma descida de movimento em relação aos transportes, porque era o que estava, mas há com certeza operadores que vão cortar um pouco o movimento, dado as formalidades que existiram. Não será significativo, mas existe. Em relação à questão aduaneira, e no que nos toca diretamente a nós, despachantes oficiais, sem dúvida que houve aqui um aumento substancial do nosso movimento. E agora temos daqui a analisar dois aspectos, uns positivos, outros negativos. Começando pelos negativos, só porque isso tem influências, o que parece é que não houve o cuidado de acautelar algumas das relações fortíssimas que há entre a União Europeia e fundamentalmente Portugal e o Reino Unido em relação à questão das formalidades. As formalidades, posso lhe dizer, que não são significativas, não acarretam custos de maior. Eu sei, com os meus colegas com quem tenho falado, que tem havido uma forte preocupação de não onerar este tipo de movimento, sendo certo que há qualquer coisa a fazer mais
E essa é uma das questões. Tenho pena que não tenha sido possível acautelar as questões ligadas ao trânsito comunitário, ao trânsito internacional de mercadorias, porque obrigam a aqui uma série de movimentos extra, e esses eram evitáveis, em relação aos movimentos das mercadorias de e para o Reino Unido. E, portanto, os transportes terrestres, especialmente, que são sempre os mais onerados em relação aos marítimos, têm aqui diligências extras de criação de operações de trânsito, portanto T1s, T2, vários tipos deles, que esses sim oneram, mas fundamentalmente criam dificuldades no atravessar das fronteiras. Ora, se até aqui não havia nada e passou a haver uma declaração de exportação, deveria provavelmente ser suficiente ter-se encontrado soluções para que, quando as mercadorias entrem, não fossem obrigadas a trazer uma declaração de trânsito e, quando vão, também o não fossem. Não é assim, não foi acautelado esse devido. Mas pior que isso, é o que se está a passar com produtos alimentares. Isso é terrível, porque venham as mercadorias para onde vierem, e salvo se vierem diretamente de um porto, na questão marítima, porque na terrestre isto é impossível, de um porto inglês para um porto português, seja ele qual for, em qualquer outra situação, por onde passar, mesmo na via marítima, se passar por um porto de transbordo, as mercadorias estão a ser fiscalizadas do ponto de vista veterinário, do ponto de vista de saúde pública, enfim, alimentar, obrigatoriamente, o que cria problemas imensos, absolutamente indispensáveis. Pois se há 2 meses as mercadorias entravam e saíam, e eram os mesmos produtos, e não se fazia nada, e não morreu ninguém por causa disso, porque havia os cuidados sanitários suficientes, quer de um lado, quer do outro, porque é que de uma semana para a outra se obrigou a parar, ficar a fazer inspeções próprias, no caso dos terrestres, os caminhões têm de parar e serem inspecionados, não podem vir para Portugal porque têm de ser feito no primeiro local onde contactam com a União Europeia. E isto é, digamos, de tudo o mais negativo que está a acontecer. Do resto, para nós, que as operações de exportação são iguaizinhas a qualquer outras e até são muito simplificadas, e aqui vêm as questões positivas. Felizmente encontrou-se esta saída da certificação do REX, felizmente que as regras de origem não são tão apertadas como com outros países, embora seja um período transitório, não são tão apertadas, felizmente que nos regimes suspensivos não se exclui imediatamente a questão da origem comunitária ou inglesa, e aí harmonizou-se bem. Estes 2 aspectos, relativamente às formalidades dos transportes e às formalidades obrigatórias e muito pesadas em relação aos produtos alimentares, do resto isto passa quase sem se dar muito conta. Aliás, eu ouvi há dias um grande empresário numa reunião que tive o prazer de assistir, em que ele dizia que as empresas hoje têm de se rodear de parceiros estratégicos que lhes resolvam estes pequenos problemas, que para a empresa é um bicho de 7 cabeças, porque não é essa a área deles, e resolvam o problema. E ele dizia, se existem despachantes oficiais que vos podem assessorar, os custos nem são, e não são, garantidamente, não são nada de extraordinário. As parcerias com as empresas transitárias que têm os transportes e tudo isso são feitas de uma maneira articulada entre despachantes, transitários, operadores, declarantes, isso não interessa como, mas interessa que seja um operador que esteja no mercado com o conhecimento do que está a fazer. Isso resolve e ameniza imenso o problema das mudanças, porque essas, aduaneiramente, são impossíveis de ultrapassar. Agora, estas 2 que referi, parece-me que alguém havia de pôr mão nisto, porque os transportes estão a ser penalizados pelas paralisações que têm, e os produtos alimentares é uma coisa absolutamente impensável. Eu concordo que saúde pública é muito importante, é verdade que sim, mas se os operadores são credenciados, são conhecidos, estão inscritos, até dezembro eram ótimos e em janeiro passaram a não ser. E isto não se compreende, havia de haver aqui uma solução. Claro, percebo. Fernando Carmo, obrigado. Luís Palpério, precisamente o Dr. Fernando Carmo fala que os custos do que se paga ou do que é cobrado não terão aumentado bastante, mas depois há aqueles custos indiretos, porque as paralisações também custam dinheiro, não é? O caminhão parado, o motorista à espera do caminhão, o contentor à espera de ser retirado do porto, isso também custa dinheiro. E eu pergunto-te, Luís, o que é que vocês da Moltrans, que têm uma exposição interessante ao mercado britânico, o que é que vocês fizeram para se prepararem para isto? Tiveram tempo, houve tempo, o acordo de saída foi feito mesmo no final do ano, não é?
Houve informação? Como é que vocês lidaram com a situação? Ora bem, não é fácil para ninguém quando estamos alguns no final do mês de dezembro de 2020 e é lançado um acordo com 1.200 e creio que são 1.246, mas são mais de 1.200 páginas, todas em inglês, como é evidente, para entrar em vigor no dia 1 de janeiro. Ou seja, se a pergunta for feita, era possível ter feito melhor? A minha opinião, enquanto cidadão, enquanto profissional de transportes, é que de facto era possível ter sido feito melhor. Repare que existiram mais ou menos 2 anos, creio que foi o tempo desde que se começou a preparar o Brexit, independentemente do adiamento que existiu ao longo do processo, e então eu estou perfeitamente convencido que podia e devia ter sido feito melhor. É evidente que temos que reconhecer que enquanto nós, União Europeia, temos um problema para resolver, ou íamos ter um problema para resolver, que se chama Reino Unido, o Reino Unido tinha, entre aspas, 27 problemas para resolver. Portanto, ou seja, como dizia o Dr. Fernando Carmo e bem, a mim pareceu-me literalmente que o Reino Unido não se preparou convenientemente e atempadamente para aquilo que foi e veio a ser, como se verificou, o boom das expedições ou do tratamento aduaneiro, vamos chamar-lhe assim, que era preciso dar às mercadorias de e para o Reino Unido. Dito isto, em termos de custos, nós aqui, confesso, dentro do possível, porque depois há aqui mercados que é impensável, seja através da questão da alimentação, seja através da indústria automóvel, mas quando estamos a falar dos chamados clientes de indústria normal, se isto pode entrar aqui, nós, Moltrans, não tem que ser um segredo de Estado, aconselhamos os nossos clientes que, se possível, não executassem qualquer operação entre o dia 20 de dezembro e o dia 10 de janeiro. Isto está escrito, foi dito, portanto, pelo menos recomendamos, não é? Porque nós, a partir de uma certa e determinada altura, temos uma questão que já era de prever, que se chama stop versus transit time, ou seja, é evidente que toda a gente sabe, as empresas cada vez querem fazer menos stops. É evidente que até 30 ou 31 de dezembro do ano passado, para mandar uma mercadoria, não diria para Beja ou para Hamburgo, era quase a mesma coisa que mandá-la para o Reino Unido e vice-versa, e a partir de janeiro de 2021 sabíamos que não iam ser assim, e há bocado ouvi aqui um termo jurássico, não é? Acho que foi esse o termo utilizado, que eu também faço parte. Também fui ajudante despachante até 1990, portanto ainda tenho uma costela aduaneira que não desapareceu, e é evidente que eu, mais do que dizer que se complicou, voltou um pouco ao antigamente e à complicação do antigamente, se posso utilizar esta expressão. Para terminar, e relativamente à questão dos custos, a mim parece-me, a não sei que seja uma mercadoria realmente de muito pouco valor, e aí não estou a dizer isto para agradar ao Dr. Fernando Carmo, porque também é a minha opinião, de facto, os custos, então se compararmos com aquilo que eram de antes, não tem nada a ver, são de facto custos, em meu entender, perfeitamente suportáveis pelo carregador ou pelo importador. Volto a repetir, a não ser que seja uma mercadoria de facto muito pouco valor, porque nós estamos a falar de algo que na prática custa umas poucas dezenas de euros. Portanto, vamos ser sérios, não é? Portanto, emitir um despacho, um termo, uma coisa qualquer, nós, como o nosso agente, também temos aquilo que são os custos lá fora e de facto não se assistiu enfim, vá lá, não foi tudo mau, não é? Portanto, não se assistiu a um impacto a nível de preços ou a nível de custos diretos. Outra coisa são os custos indiretos, não é? Portanto, todos nós assistimos às imagens que vimos nas televisões, portanto, aqueles, quer dizer, um caminhão que antes fazia em 7, 8 dias uma rotação até de grupagem, e estou a falar de caminhões simples, com um motorista, não é? É evidente que chegaram a demorar o dobro. E isso é uma coisa que ninguém quer pagar, como é lógico, não é? Quando só a palavra paralisação
incomoda, mas depois aí o colega do marítimo, o pessoal do marítimo está habituado, cobra, e primeiro pagas e depois reclamas e depois não vale a pena reclamar. Mas relativamente ao caminhão, de facto, enfim, custa-me um pouco ou bastante dizer isto, mas continuamos a ser um pouco o parente pobre dos transportes, não é? Quando se eu falar de uma coisa que se calhar aqui faria todo o sentido, para não falarmos na questão humana, não é? Porque hoje nós vimos aquilo que os motoristas, que são homens como nós, passaram, porque também ninguém estava à espera que pudesse demorar tanto tempo a ser resolvido um problema, mas todos nós sabemos que quando a coisa envolve autoridades aduaneiras, com todo o respeito, papéis, tudo isso faz com que a engrenagem não funcione ou não esteja o suficientemente oleada para, de alguma maneira, chegarmos rapidamente, ou tão rapidamente quanto possível, ao objetivo desejado, que é que a mercadoria chegue ao nosso cliente. Bem, Sérgio Costa, vocês na CLDN fizeram, digamos que o trabalho de casa e já tinham começado a lançar a oferta para o Reino Unido no final do ano passado e depois separaram os serviços à partida de Leixões para Liverpool e para Dublin. Obviamente em resposta às necessidades que antecipavam de fluidez do tráfego para o Reino Unido decorrente dos entraves fronteiriços com o Brexit. Sim, em resposta também à legislação aduaneira que, passando o Reino Unido e a Inglaterra, as Ilhas Britânicas, a não fazer parte da comunidade, portanto, qualquer navio que atracasse, que aportasse a um porto comunitário não beneficiaria do mesmo estatuto. Portanto, foi também baseado por aí. Em termos da empresa em si, da CLDN, como sabe, Fernando, a Inglaterra, o tráfego no canal é um dos core business da empresa. Portanto, significa uma fatia muito importante, mais de 50% do volume total e geral. Provavelmente um bocadinho menos nessa altura. E, portanto, desde há mais de 2 anos que estávamos a trabalhar neste sentido, apesar de que toda a informação, chegámos à conclusão que muita informação ou demasiada informação, pelo menos por vezes, é contraprodutiva e até funciona no sentido contrário. Em termos de... Nós tínhamos a oferta em Leixões de 2 tipos de serviço, como falou o Dr. Fernando Carmo, via Rotterdam e Zeebrugge, com ligações depois a 2 portos na Inglaterra, e o serviço direto, como falou o Fernando, que iniciamos no final do ano, que foi um colapso. Por vários motivos, mas primeiro porque isto também depois o Luís falou na parte da marítima, o nosso serviço não é só containerizado, é um serviço misto. O transportador rodoviário português, ao contrário da maior parte dos transportadores rodoviários europeus, digamos, o foco maior na Holanda, Alemanha, Bélgica, por aí fora, mesmo a França. O que nós detectamos, ao contrário do que aconteceu em Portugal, foi que houve uma transferência modal, ou seja, toda a maioria da carga do transporte rodoviário que iria acompanhada, houve uma tentativa para passar para não acompanhada. Portanto, houve uma tentativa houveram vários acordos, vários trabalhos de fundo que foram feitos com transportadores locais, agentes ingleses e no continente, em que a transferência modal, para tentar evitar os constrangimentos diretos com os motoristas, e todos assistimos ao canal, aos problemas que se passaram nos lados do canal, e não houve um volume, como falou o Dr. Fernando Carmo, um acréscimo em termos estatísticos de movimentação de mercadorias, mas houve sim uma transferência modal. Por exemplo, no nosso caso em particular, ainda a maior parte dos colegas que operam nesta área, no RoPax, o ferry já é outra questão, porque envolvia passageiros, envolvia outro tipo de circunstâncias devido à pandemia, mas houve um aumento, uma procura em termos de incremento e passagem de transferência modal de mais de 40%. Portanto, os volumes eram os mesmos, só para entenderem, mas aquilo que iria acompanhado foi uma tentativa de de ultrapassar uma série de constrangimentos não diretamente ligados com a parte aduaneira, mas sim devido à pandemia. No nosso caso, o que nós tivemos aqui foi muita procura, foi efetivamente alguma procura dos transportadores portugueses, mas o fator motorista foi o maior impedimento. Portanto, quando a passagem do reboque do
para um serviço direto, que nós tínhamos o serviço direto de Liverpool-Leixões, semanal. O facto do constrangimento do Covid impedir o motorista de viajar no navio, portanto, os motoristas de fazerem acompanhamento da carga, foi um fator impeditivo. Porque existem vários fatores, várias situações. Em termos do dia-a-dia, da carga normal, seja de contentores, seja de outro tipo de maquinarias e mesmo de reboques, o início, a passagem a partir da segunda semana de janeiro, foi bastante brutal. Portanto, existiu aqui, os portos ficaram congestionados, as situações estavam fora de controle. Houveram, inclusivamente, operadores que suspenderam os serviços transitários, operadores logísticos, porque houve uma grande falta de preparação, ou se calhar uma falta de acreditar que o Brexit iria efetivamente acontecer. Portanto, eu posso dizer que 90% dos nossos clientes não estavam preparados nem para uma simples declaração de exportação à saída, nem para um desalfandegamento à chegada, nem vice-versa. Ainda hoje continuamos a receber chamadas e receber pedidos de esclarecimento, sim, o que é preciso fazer para importar ou exportar de Inglaterra. Foi uma situação difícil. Em termos de custos, este serviço direto, deixe-me só dizer que tivemos um apoio muito positivo, tanto do lado inglês, das autoridades alfandegárias, como da Border Force, como é evidente da Alfândega de Leixões. Aquilo que o Dr. Fernando Carmo mencionou muito bem, o 50% de aumento das declarações, para nós e para as alfândegas, não foi só os 50%, foram mais de 100%. Porquê? Porque o simples facto, por exemplo, de uma especificidade normal dos clientes terem que mencionar, por exemplo, o número de volumes correto, o peso correto da mercadoria, passou a ter uma implicação brutal. Qualquer tipo de desalfandegamento, qualquer tipo de processo aduaneiro que depois não batesse a cara com a careta, origina o dobro ou o triplo de trabalho. Portanto, isto foi uma coisa que as pessoas só medem quando estão no dia a dia, porque da parte comunitária declarar 50 volumes e 2 toneladas era normal, as coisas não iriam a esse pormenor, mas quando se processa uma importação, um desalfandegamento, tudo isso tem que estar correto desde o início. Portanto, o volume extraordinário de trabalho, o volume de problemas que surgiram foram muito grandes. Em termos de custos concretos, este serviço custou-nos bastante dinheiro e daí termos levado à suspensão do serviço direto e apesar do que se diz, mantemos a mesma oferta para a Inglaterra e para a Irlanda 3 vezes por semana, via Roterdão aos Zeebrugge, e os volumes e os problemas diminuíram francamente. Portanto, as coisas estão um bocadinho difíceis ainda de se poder quantificar ou qualificar, mas o serviço direto foi um problema gravíssimo nos 2 meses, daí termos levado à suspensão do mesmo. Fernando Carmo, precisamente o Sérgio Costa deu conta das dificuldades que muitas empresas ainda sentem hoje, e eu perguntava-lhe precisamente, o acordo visou simplificar dentro do possível as coisas, as tramitações, já disse que se poderia e deveria ir mais longe em alguns aspectos. De qualquer maneira, eu pergunto-lhe, da sua experiência e olhando para o tecido empresarial português, os exportadores e importadores têm feito o seu caminho, digamos assim, têm feito o seu trabalho de casa para se adaptarem, e as autoridades envolvidas têm sido cooperantes, têm ajudado, têm correspondido a esta carga de trabalho excepcional? Sim, aquilo que lhe posso dizer tem muito que ver com o universo com quem contacto frequentemente. Portanto, desde os nossos clientes até amigos e pessoas que fazem perguntas. Como há bocado o colega de painel, Luís Pauper, dizia, as perguntas dos exportadores são mais que muitas. Ainda hoje, já passaram, estamos no 4º mês, e ainda hoje fazem perguntas elementares que nós temos de ter a paciência suficiente para explicar que é esse o nosso dever. No entanto, aconteceu aqui uma vantagem. Eu, em outubro do ano passado,
já estava a mandar circulares aos nossos clientes a dizer-lhes, olhe que vai ser preciso assim, vai ser preciso, mesmo sem saber, e pondo algumas ideias como hipótese, fui chamando a atenção de que era preciso, e com alguns dos grandes exportadores que, enfim, que nos dão o prazer de serem nossos clientes, preparamos muito bem essa história, porque não sei se imaginou o que é uma Navigator, de um momento para o outro, ou a Superboc, para não falar noutras, quer uma, quer outra, de repente a cair-lhes em cima com o movimento diário que eles têm, uma loucura. Portanto, 3 meses antes eu já estava envolvido. E mesmo assim, em relação a terceiros, também o fiz. Claro que os nossos exportadores são conhecidos, fazem tudo à última hora também, não são só os políticos a fazer o acordo. O acordo foi celebrado nos últimos dias e isso naturalmente que cria dificuldades imensas. Mas os nossos exportadores também são assim. E ainda hoje não concebem a ideia como é que isso se faz. Portanto, ainda há dificuldades, embora nós tentemos, dentro da medida do possível, ultrapassá-los. O que o Sérgio Costa disse sobre os pormenores, quer dizer, uma coisa é uma declaração, uma coisa é fazer uma fatura, dizer que leva 50 volumes com 2 toneladas e chegam lá, não são 50, são 47 e depois corrige-se, nota de crédito para a frente ou para trás e resolve-se tudo. Com a questão aduaneira não é de todo assim. Portanto, os constrangimentos que as formalidades impõem é uma das situações onde nós temos prestado mais atenção, no sentido de quando a mercadoria sai daqui já dá tudo como deve ser e quando vem, lá temos nós às vezes de encontrar e tentar corrigir aquilo que vem mal do outro lado. Mas também lhe posso dizer que de uma maneira geral não houve assim uma grande, digamos, dificuldade em tentar explicar isto às pessoas e fazê-los. Temos aqui o problema dos constrangimentos aduaneiros vistos na perspectiva da alfândega. E os constrangimentos aduaneiros das alfândegas são iguaizinhos aos que existiam. Nem são mais, nem são menos, são os mesmos. E decorrem, por um lado, e neste momento desde já, por causa da pandemia, em que a maior parte da função pública está em casa e, portanto, acrescem as dificuldades. Por outro lado, a falta de recursos que as próprias alfândegas têm e que levantam dificuldades imensas, às vezes por questões meramente de mentalidade, também é uma realidade, que se evolui pouco nesse sentido, mas o problema não é o Reino Unido, o problema é o comércio internacional com qualquer país. A mentalidade que ainda é vigente na alfândega, e lamento por dizer isto, continua no século passado, não evoluímos. Há bocado ali o Luís Palpério dizia assim, falava sobre a questão das formalidades do antigamente, sobre as exportações. Claro que isto mudou assombrosamente. Hoje a informática e a eletrónica resolvem os problemas. Uma declaração de exportação faz-se em 15 minutos, e às vezes até menos, depende. Outras demoram 2 horas, mas são questões diferentes. Coisa que antigamente não era assim. O sistema eletrónico resolve imensos problemas, também às vezes cria alguns. Mas as situações estão a avançar. O nosso sistema declarativo eletrónico não é mau, pelo contrário, funciona bem. O único problema que se põe, e eu já disse isto à senhora diretora-geral, é para que a intervenção humana num processo que é eletrónico. E há intervenções humanas absolutamente desnecessárias que criam este tipo de situações, em que o sistema resolve, dá uma resposta em 10 minutos, não está a dizer que já está pronto, tudo está. Manda e dá uma resposta em 10 minutos, se for intervenção manual demora um dia. E isto é impossível de aceitar hoje. Mas falta aqui intervenção que resolva este problema. Mas este problema é um problema, como digo, geral. Relativamente à questão UK, concretamente, é como digo, aquilo que me parece neste momento mais gritante é o problema do trânsito interno, do trânsito comunitário, que obriga a garantias absolutamente assustadoras com volumes de exportação da nossa parte, ou de importação deles para cá, que também têm de fazer a mesma coisa. O volume de garantias dos transportes é uma coisa absolutamente assustadora, porque o movimento é maior do que aquilo que alguém podia pensar, eventualmente. Outro problema que está por resolver, já disse o dos alimentares, não vou falar outra vez, mas outro problema que está ainda mal resolvido, muito mal resolvido, tem que ver com a Irlanda. O trânsito de mercadorias através da Inglaterra para a Irlanda continua a criar uma série de constrangimentos que também não se compreendem e que não são aceitáveis com a Suíça, com outros países. Há outras maneiras de resolver este problema que não seja através de mais um trânsito, porque vai atravessar o Reino Unido. Então, para que servem os documentos de origem? Os colegas sabem o que isto quer dizer. Há T2Ls,
que resolvem e que garantem a assunção do critério de origem. Porquê? E a lei permite, mas a nossa alfândega nestas coisas, quando tem de jogar com uma segurança média ou uma segurança profunda, escolhe sempre a segurança profunda. Não vai às vezes haver algum azar, porque os operadores nunca são muito confiáveis, é preciso ter cuidado com eles. E daí este critério obscuro, que só cria dificuldades à economia, quando a alfândega devia promover a economia e facilitar estes entraves. Eu sei que neste caso a alfândega depende de Bruxelas, mas os outros países às vezes agem de maneira mais ágil e tem que ver também com o Reino Unido e a sua aceitação. Mas a verdade é que tem de haver aqui um esforço para ultrapassar e retirar barreiras que já não fazem sentido no século XXI. Porque o critério que tem de existir é que o operador é sério, sabe o que está a fazer e trabalha corretamente, e não o inverso. E, portanto, garantia para isto, garantia para aquilo, garantia para tudo e os custos só a subir e a competitividade a descer. Doutor, mas isso, portanto, depende das suas palavras que há alguma margem de manobra das autoridades nacionais, no caso da alfândega portuguesa, para agilizar alguns processos, cumprindo ainda, que, obviamente, as diretrizes e as regras europeias. Exatamente. Está a apelar a essa agilidade. Exatamente. Por exemplo, neste caso concreto, e que não é um caso assim tão pequeno, que não surge imensas vezes, das mercadorias que se destinam à Irlanda do Norte e que têm de transitar, porque os portos marítimos estão do lado do Reino Unido e as cargas têm de ir para a Irlanda. Essa travessia tinha de encontrar uma solução de movimento que não imponha regras de garantias, ainda por cima de operadores portugueses que vão ter de o fazer em Inglaterra. Portanto, vão ter de arranjar alguém que o faça lá, pagando o que tiver a pagar e com todos estes inconvenientes. De demoras, depois são os contentores que param, são os caminhões que param. É que, lá está, os custos indiretos são aqueles que não se veem, não é? Neste caso. Quando isto se resolvia, e há legislação que diz que era possível, mas a nossa alfândega, e eu posso dizer isto porque tive o cuidado de afrontar e querer uma resposta oficial, não se vislumbram condições para não deixar de exigir um documento de trânsito. Não se vislumbram porquê. Então não há possibilidades de aqui se aferir se a carga é União Europeia ou não é União Europeia. E para passar no Reino Unido não é possível encontrar uma solução que faça com que o documento que se emite aqui seja suficiente para ir até ao destino. São pequenas coisas, também reconheço, estamos só há 3 meses, não é? Isto está a começar a vir ao de cima e se calhar há muitas outras questões que eu não me estou a lembrar ou até nem conheço, porque, naturalmente. Mas há que fazer qualquer coisa no sentido de ajudar a resolver este problema. Claro. Luís Paupério, precisamente ainda só vamos em 3 meses, mas de qualquer maneira no dia-a-dia é que elas se vão descobrindo as dificuldades. A vossa experiência, que pequenas areias na engrenagem é que vão surgindo e que era conveniente ir limpando, pequenas arestas para ir limando? Ora bem, isto já foi de alguma maneira dito aqui de uma forma indireta, a grande verdade é que não existiu ao longo de todo o processo uma campanha educacional para enfrentar o Brexit. Pensou-se sempre que, ok, isto também já foi aqui dito há bocadinho, não queria tornar repetitivo, quando nós lá chegarmos, nós vamos ver. Portanto, isto, pelo menos aqui em Portugal, de alguma maneira, é recorrente. É recorrente acontecer isso. De qualquer das formas, na minha opinião, e ainda que hajam coisas que hão de vir, podemos chamar problemas, quero chamar coisas propositadamente, eu acho que se nós estamos a fazer, e penso que era o objetivo, o balanço dos primeiros 3 meses, eu acho que daqui para a frente, e não quero ser um otimista desmedido, só pode melhorar, não é? Porque realmente o mês de janeiro foi caótico, o termo é mesmo este. E a partir de uma certa e determinada altura tende a normalizar, e eu quero acreditar que vai normalizar para melhor. É evidente que isto só pode normalizar para melhor se realmente existir. Vocês, e bem, encontraram um adjetivo que se chama agilidade, e eu prefiro adjetivar de flexibilidade.
E flexibilidade, de facto, é uma coisa que nem sempre se encontra nas alfândegas. Pá, e porque se nós chegarmos, e é bem do comércio internacional, tentar explicar à alfândega que é preciso flexibilizar, pá, provavelmente na maior parte das cabeças pensa-se logo, e já foi aqui dito também, pá, o operador, cuidado que esta gente é pouco séria e temos que ter aqui cuidado, para além daquilo que têm que fazer, que é o trabalho deles, e que naturalmente entre outros a cobrança dos impostos, não é? Isso, e é para isso que isso existe. Atenção, não misturar as coisas, e entre o 8 e o 88 há muitos algarismos, não é preciso irmos para os extremos, que normalmente nunca conduzem ou nunca nos levam enfim, a boas escolhas e a bons resultados, mas quero sinceramente acreditar, não sei qual é a opinião dos colegas do painel, mas quero acreditar que o pior já passou. É evidente que, para além da questão do Brexit, isso também já foi aqui falado, aliado à pandemia que todos vivemos e ainda estamos a viver, temos que ter muito cuidado com isso, ainda estamos a viver durante o último ano, não ajudou, portanto houve aqui um conjunto de circunstâncias, aliado uma coisa à outra, portanto Brexit versus pandemia e parte contrária, que não ajudou, complicou. Ora, se nós conseguirmos de alguma maneira esbater essa linha de transmissão da pandemia, aliado ao facto de irmos flexibilizando, agilizando os problemas que, entretanto, ainda vão surgir, porque aqui há situações, é preciso ter cuidado. Há bocado já foi falado também na questão do 50 volumes e são 47, e depois há uma retificação posterior, etc. Há aqui situações que podem ser até mais complicadas, que são as chamadas, não sei qual é que vai ser o impacto, as chamadas verificações posteriores, não é? E isso pode vir a acontecer. Portanto, nós temos que ter algum, quando digo nós, nomeadamente naquilo que o exportador declara ou escreve na fatura, se for até, o Dr. Fernando Carlos sabe isto melhor do que eu, se for até uma importância de 6 mil euros, não me falha a memória, e depois a partir de 6 mil tem que estar inscrito na plataforma REX e tal, mas pode vir a haver verificações posteriores. E se chegar à conclusão que um certo determinado produto, seja uma máquina, seja o que for, que até foi lá declarado que tinha sido, enfim, ou produzido, ou feita na União Europeia e particularmente em Portugal, se estivermos a falar do nosso país, e posteriormente, enfim, for encontrada uma chapinha, vamos chamar-lhe assim, made in USA ou outro país qualquer, não é? Provavelmente isso vai trazer um problema a posteriori. Já foi falado aqui também que os nossos clientes, e é verdade, continuam a fazer perguntas, continuam a colocar questões, nós, faz parte da nossa profissão, portanto estamos aqui para esclarecer, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para trabalhar e obviamente faz parte do nosso dia-a-dia. De qualquer das formas, entenda-se, salvo melhor opinião, e para não... já se falou aqui de declarantes aduaneiros, eu tenho respeito por toda a gente, atenção. Nós, aqui, enquanto transitário, entendemos sempre por bem, o nosso departamento aduaneiro é, neste caso, a nossa despachante oficial. Ou seja, porque eu tenho essa costela aduaneira, portanto continuo com ela, mas realmente, também dependendo da dimensão das empresas, não é? O Grupo Multinacional da Península Ibérica são 300 pessoas, mas aqui em Portugal somos um pouco mais de 30, portanto, temos uma dimensão pequena e entendo que não há massa crítica para se estar a criar, com todo o respeito, atenção, um departamento aduaneiro, não sei o quê, porque senão daqui a pouco entramos em algo que já se falou há muitos anos atrás, que é na questão do fazer despacho ao quilo, não é? Portanto, utilizando uma versão recorrente. E eu acho que se estamos a prestar um trabalho de assessoria, enquanto estamos, aqui estou a falar do componente do despachante aduaneiro, é evidente que esse trabalho tem que ser pago. Pode ser bem pago ou mal pago, depois são outros 500. Mas quando um cliente
pede uma informação, claro que nós não vamos dizer, são 5 euros por esta informação, não, isso faz parte de um conjunto e temos que encontrar a forma de cativar o cliente para que o cliente se sinta bem em perguntar. Se começar a perguntar 3 vezes a mesma coisa e que já foi respondido a 2, então aí é que já começa a ser um bocadinho mais complicado e então já começa a pegar no termo do Dr. Fernando Carmo da paciência, não é? Mas até lá temos que estar, de facto, preparados dentro daquilo que é possível para realmente dar a melhor solução possível. Estou-me a lembrar que os contabilistas, há um ano atrás, com a questão dos layoffs e não sei o quê, não tenho que ter pena deles, mas, quer dizer, os contabilistas, de alguma maneira, parte jurídica, também os advogados, tiveram que ter uma aplicação extra, não é? Para dar resposta a todas as questões que nós, todas as empresas, íamos colocando. Isto às vezes são ciclos e temos de estar preparados para esses ciclos. Bom, as questões da alfândega estão obviamente no topo das prioridades, mas de qualquer maneira, Luís, perguntava-te uma coisa. Há outras implicações, nomeadamente ao nível do transporte rodoviário. Eu retive dos últimos tempos que, por exemplo, ao nível, durante este período, estes primeiros 3 meses, também por força da questão da pandemia, o Reino Unido flexibilizou as regras dos tempos de condução e repouso para aliviar, enfim, algum stress que os transportadores e os motoristas estavam a sentir. E, por outro lado, também retive que, por força de Inglaterra ser agora um país terceiro, as operações de cabotagem no regresso de Inglaterra estão interditas. Farás o favor de me confirmar ou não, portanto não podem ser realizadas, e isso torna menos atrativo o mercado britânico, ou torna mais difícil em algumas circunstâncias talvez rentabilizar as viagens de retorno, e portanto isso é um impacto na atividade transportadora. Pergunto-te se é assim, se percebi bem o que se tratava e se isso de facto tem impacto na atividade e obviamente depois... Inglaterra, o Reino Unido, foi sempre um país muito complicado para as chamadas cargas de retorno. Sempre, é histórico, não é de agora. Basta, e falando particularmente de Portugal, basta vermos o desequilíbrio que existe entre a balança de compra e venda entre os dois países, não é? Portanto, isso já não é um problema propriamente recente, isso já vem de trás. E é um facto que, ao suspender a possibilidade de efetuar uma cabotagem, vamos lá ver. Eu tenho acho que não vou dizer mais neira, eu tenho uma ideia que circulam cerca de 450 mil unidades de transporte por dia no Reino Unido. Eu vou repetir, 450 mil unidades de transporte, ou seja, claro que eles são muito maiores, mas é muito caminhão. Portanto, e eles, mais do que nunca, todos nós conhecemos a forma de ser e estar dos ingleses, se calhar menos salvinistas que os franceses, mas, enfim, não quero ferir suscetibilidades, mas quando se olha aqui, somos nós, pronto, é mais ou menos prática corrente, haverá casos de exceção, é evidente, mas o Reino Unido, a partir de uma certa e final altura, com esta história do Brexit, ainda foi mais tipo somos nós e os outros. Portanto, primeiro nós, depois nós, talvez a seguir ainda nós, e finalmente vêm os outros. Portanto, toda e qualquer medida tomada para defender aquilo que é a indústria do transporte rodoviário dentro do Reino Unido, o Reino Unido, claro que eu estou deste lado, digo mal, mas se calhar se estivesse lá de lá diria que bem, entendeu tomar essa atitude. Eu também já ouvi dizer que havia empresas que iam deixar de comprar e vender no Reino Unido, operadores de transporte que iam deixar, pura e simplesmente, de ir ao Reino Unido. É evidente que isto foi tudo dito num certo e determinado contexto. Portanto, isto foi tudo dito quando a temperatura, se quisermos falar da nossa temperatura febril, estava perto de 40 ou acima de 40 graus, quando todos nós vimos as imagens e os comentários e aquilo que se estava a passar. Portanto, e isso foram comentários
desabafos, se quisermos utilizar esta expressão, não sei se lhe devo chamar de ocasião ou de momento, porque quero acreditar piamente, e por isso é que já falei há pouco, na tendência de estarmos a caminhar para a normalidade, que realmente vamos voltar, pelo menos, à normalidade possível, ou seja, não vou dizer que vai ser à vontadinha, não é? Como era até 30 de dezembro, 31 de dezembro do ano passado, mas estou absolutamente convencido que há de sempre encontrar-se uma solução e o preço, o mercado depois encarrega-se ele próprio de fazer com que a volatilização do preço de transporte, num sentido ascendente ou descendente, vá em função daquilo que vai acontecendo. Ou seja, se realmente continuássemos a assistir àquilo que assistimos, nomeadamente durante o mês de janeiro, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que haveria empresas que deixavam pura e simplesmente, por ser mais cómodo, de fazer esse mercado e que aquelas mais resilientes e mais crentes e mais bem preparadas, obviamente aumentariam os preços de acordo com as necessidades para poder fazer face a esses custos. Porque, de facto, ter um caminhão parado são custos. Seja no Reino Unido, seja aqui ao lado em Espanha. Portanto, e de facto existe essa volatilidade de haver semanas em que há bastante mercadoria e falsas unidades de transporte, assim como também há semanas que acontece exatamente o contrário. E nós temos que... Não é? Mas já temos que estar vacinados para o Covid, mas também temos que estar vacinados para esse tipo de situação que, como sabemos, ocorre, não quero dizer diariamente, mas semanalmente, no transporte rodoviário. Ok, Sérgio Costa, entretanto, se julgo ter percebido bem daquilo que disse há momentos, foi que terminaram ou interromperam o serviço direto para o Reino Unido. Não percebi se é o do Reino Unido, do Liverpool ou de Dublin, e que estão a servir, a operar através de Roterdão. Sim, eu comecei por dizer que, ao contrário do que aconteceu em Portugal, e eu estive atento àquilo que o Luís falou, houve uma transferência. Nós sabíamos que toda a gente sabe que cada 10 cargas carregadas para a Inglaterra, existe retorno, sabíamos que a cabotagem ia ser complicada. E comecei por dizer que havia uma tentativa de transferência modal para nos ajustarem lá em cima no continente, o que não aconteceu em Portugal. Portanto, a mentalidade do nosso transportador, isto não é uma crítica, é uma constatação de factos, do operador logístico, do transportador, portanto, continua a mesma, continua a ser o motorista, o trator e o reboque. Não houve nenhuma aproximação nem de entidades oficiais, seja dos transportadores ou dos transitários, de aproveitamento deste serviço. É um facto. Isso também foi uma situação que nós falamos todos criticar, mas falamos em termos não só depreciativos, mas até apreciativos das coisas que se fazem, mas não existe nenhum tipo de intenção, pode-se falar, mas não existe uma intenção concreta de alterar essas situações. É evidente que depois todos assistimos às imagens do Eindhoven, em Calais, de tudo o que aconteceu, mas não existiu em Portugal nenhuma tentativa, ou melhoria, ou até conversação para que esse serviço direto fosse aproveitado em termos de não acompanhamento. Portanto, houve sim, sabemos disso, a Inglaterra fez o que tinha a fazer, existem também restrições no continente, mas aquilo que eu constato em termos da proximidade total da companhia foi que, e que estaríamos a contar também com esse fator, foi que houve um ajuste de mercado em relação ao tipo de transporte. Esse acréscimo de 40% do não acompanhado, da carga não acompanhada como motorista, foi sinónimo dessa situação. Até porque, se forem ver as estatísticas da Eurotúnel, por exemplo, há um decréscimo exatamente por causa do acompanhado, mas aqui em Portugal não aconteceu. Portanto, a suspensão deste serviço tem a ver com vários Estamos fatores. a falar do serviço para Liverpool, desculpa, exatamente. Sérgio, estamos a falar do serviço para Liverpool. Sim. Ou para Dublin? Dos dois.
porque os serviços estavam interligados. Portanto, os operadores portugueses não aproveitaram ou não quiseram aproveitar uma via mais simples. Sim, podíamos discutir os porquês, os motivos, isto se calhar deveria mais uma hora ou duas ou três, mas a simples questão é que continuámos a ouvir falar em restrições, em constrições, em problemáticas da rodovia, do transportador, mas não existe nenhum tipo em concreto de aproveitamento. Existe sim um aproveitamento dos operadores europeus e ingleses multimodais que têm já esse fator do não acompanhado, do reboque não acompanhado, e que aproveitaram essa situação, e que depois, com a suspensão deste serviço, foi muito mais fácil transferir a carga do serviço direto para Liverpool via Rotterdam aos Bruges. Portanto. Agora, todos nós falamos e todos temos críticas para fazer a toda a gente, e somos iguais em todo lado, mas concretamente uma mudança de atitude, uma mudança de paradigma que possa ter acontecido, não. É mais fácil, se calhar, penso eu, tentamos manter as coisas e ajustar-nos às circunstâncias do que mudar na radicalidade. Isto não é a primeira vez que eu toco neste assunto, apenas tenho pena de ver os nossos clientes multimodais europeus a ter um aproveitamento mais positivo nestes fatores do que os nossos transportadores portugueses. É apenas, agora, como disse e repito, discutir o porquê destas situações levaria-nos a várias conversas. Mas é um facto. O contentor em si, o transporte marítimo por contentor, penso que não alterou nada, as coisas continuaram a desenvolver-se e vão continuar, existem serviços e vão continuar a existir esses serviços. Esses serviços já há muitos anos e que trabalham bem. No nosso caso, com a vertente de roll-on, roll-off, a tentativa, mais uma vez, de aproveitar o mercado e disponibilizarmos o serviço direto, não resultou. Se calhar está explicado um dos motivos porque é que também não resultou, mas isso acontece. Okay. Dr. Fernando Carmo, entretanto, vai haver mais novidades, porque quanto o governo britânico adiou para 1 de janeiro de 2022 os controles fronteiriços, ao que parece por não ter a rede de 30 e tal postos de instalações onde serão feitos esses controles, ainda não terá concluída. Pergunto-lhe, são de esperar mais contratempos no futuro, ainda mais novidades, mais coisas, como dizia o Luís Palpério há bocadinho, não é? Não é dificuldades, eram umas coisas, vão aparecer aí umas coisas mais às tantas. É de esperar ainda isso ou podemos esperar otimisticamente que com a lição aprendida, com a experiência vivida, estas coisas sejam, as novas coisas sejam implementadas de forma mais serena? Eu até acho que vai ser benéfico, porque vamos ver, mesmo nesta altura conturbada, o Reino Unido tentou implementar um sistema que facilitaria imenso o problema dos constrangimentos nas fronteiras que nós acabamos por ver nas televisões, e que foi um facto. Porque criaram um método de uma espécie de um controle, os franceses chamavam-lhe um envelope logístico, e havia um código de barras, e havia um sistema que fazia com que, do lado inglês, as cargas ao chegar apenas fossem confrontadas com essa informação do código de barras e pudessem seguir para as instalações dos importadores, que teriam 6 meses para formalizar a importação e pagar os seus impostos. Era uma medida muito interessante, parece que não funcionou, porque o tráfego foi de tal maneira, entupiu tudo, não houve razões. Agora, eu interpreto desse novo sistema até uma forma de pressão para que as pessoas do lado de lá, isto agora tem pouco a ver connosco, mas do lado de lá, tenham, digamos, uma postura diferente, que é uma coisa interessante porque dão confiança, confiam no operador, através de qualquer protocolo simples, resolvem o problema. E a intenção é, eles vão, de facto, digamos, fortalecer os pontos de controle. No entanto, todas as entidades, importadoras, operadores, sejam o que for, do lado inglês,
que tenham aderido ao tal sistema de que podem fazer as declarações num período posterior, não sei se será 6 meses, depois logo se verá, o que estava determinado eram 6 meses, fazem com que as cargas cheguem e, mediante a identificação de para quem é o operador e ele ter um determinado código, uma determinada identificação, qual é o método, desconheço, as cargas não pararão, seguem para a alfândega de jurisdição onde os operadores estão instalados. E até mesmo para as instalações dos operadores. Porque esta proliferação, por exemplo, nós temos em Portugal uma proliferação de entrepostos aduaneiros, de armazéns de exportação, lá os depósitos temporários, compreendo, mas os outros dois, em alguns aspectos, não tem sentido nenhum, a não ser para quem exerce essa atividade de armazenagem, que são coisas diferentes. Portanto, o incrementar os controlos nas fronteiras tem como reflexo que os operadores dizem, não, eu não quero as minhas cargas paradas nesses pontos, portanto vou aderir ao sistema, vou-me identificar, vou-me tornar-me interlocutor privilegiado com a administração e deixo de ter essas dificuldades. Naturalmente que os ingleses, e muito bem, não veem o problema de uma eventual auditoria ou inspeção como um perigo, coisa que nós por cá, enfim, latinos, não é, às vezes não é bem assim, mas a verdade é que este é que é o caminho correto, que é máxima responsabilidade, máxima liberdade. Liberdade, exatamente. Disse ao contrário. Portanto, máxima liberdade, máxima responsabilidade. Ou seja, se eu tenho um regime que me permite não ter problemas de paragens, de paralisações, de custos, nada disso, me dando uma identificação de que aderi a um sistema, eu vou ganhar com isso imenso. Portanto, vou aderir e não quero as paralisações. Os controlos vão ter esse objetivo, que é, não tenho, para aí, vamos ver se o caminhão pesa aquilo que é possível pedir, o que é que lá vem dentro, pronto, todas essas coisas que são as formalidades de quem não é um operador conhecido. Portanto, vejo com otimismo essa medida, vamos ver se resulta. Muito bem, então, enfim, e já passou praticamente uma hora desde que começamos esta nossa conversa e provavelmente ficaremos aqui muito mais tempo. A ideia original era fazer o balanço dos 3 meses e então eu pedia-vos aos 3 que cada um, na sua vez, fizessem, de facto, se... Tudo pesado, depois daqueles momentos de desespero, provavelmente, ou de raiva mais ou menos contida dos primeiros dias e das primeiras dificuldades. Com este regresso à normalidade de que o Luís Copério falou, se o balanço destes 3 meses acaba por ser positivo e se descontado aquilo que podia ter sido, obviamente, preparada mais cedo e melhor feito, se acaba por ser positivo, se as coisas estão a caminhar para a normalidade e, portanto, se estão otimistas relativamente à regularização, digamos assim, do fluxo de mercadorias e, portanto, do comércio internacional entre Portugal e o Reino Unido para o futuro próximo. Estava o Dr. Fernando Carmo com a palavra, pode continuar, por favor, e fazer-me esse balanço final. Muito rapidamente, no ponto de vista estrito da atividade a que me dedico, embora também esteja ligado à parte transitária e tudo isso, mas de uma maneira muito mais ténue, no âmbito, e é para isso que estou, como despachante oficial e pela experiência que tenho no universo dos meus clientes, posso lhe dizer que o balanço é positivo. Do ponto de vista da atividade, para nós, enquanto despachantes oficiais, brincando, posso lhe dizer que foi a primeira coisa positiva que aconteceu aos despachantes desde que se criou a União Europeia, porque só temos levado pancada desde o fim das fronteiras até hoje, o terminar da EF. Finalmente criaram-vos uma fronteira, não é? Qualquer coisinha para a gente se entreter. De facto, nesse aspecto, em termos de atividade profissional e comercial, o balanço é claramente positivo. Houve um acréscimo de trabalho, houve um aumento de postos de trabalho, admitimos bastantes pessoas até por causa disso, estamos numa fase boa de trabalho nessa área. Do ponto de vista aduaneiro, visto do lado do importador, e do exportador, portanto do operador, não posso dizer que tenha sido criados aos nossos clientes dificuldades, nós temos tentado evitá-las. Havia 2 ou 3 ou 4 pormenores que a administração devia ver com mais cuidado, no sentido de tornar isto mais fluente, como foi o que disse, a questão dos produtos alimentares, a questão dos trânsitos, que tem que ver com a parte transitária e que onera bastante as entidades, com a questão da responsabilização, porque há bocado ali o colega Luís Paulo Pérez disse uma coisa muito importante, que é as eventuais auditorias a posteriori relativamente àquilo que são as declarações de origem.
E as declarações de origem são feitas com os olhos fechados e não precisam, porque quem pede o REX não lê as letrinhas pequeninas que estão lá no impresso. E aquilo que diz lá no impresso, eu chamo muita atenção dos meus clientes, atenção às letras que lá estão, vocês têm de ter documentação suficiente para demonstrar que quando dizem que as mercadorias são de origem portuguesa ou a União Europeia, são mesmo. Já com quem assina aquilo de cruz, porque as faturas não chegam aos 6.000 euros, aí quase não têm compromisso. No entanto, há a lei geral que os obriga também. Embora também tenha dito como positivo de que os critérios de origem deste acordo não são tão duros, tão restritivos como são com outros países. Isto vai durar 2 anos, se a memória não me falha, e depois logo veremos o que é que vai acontecer, se vão endurecer, se vão melhorar. Mas de um ponto de vista global, não posso dizer que não seja positiva a experiência durante estes primeiros 3 meses. Luís Palpério, também estão a trabalhar mais com a Inglaterra? Estão as coisas bem encaminhadas? Já quase tudo foi dito pelo Dr. Fernando Carmo. De facto, se eu puder ser um comentário ou responder de forma direta à pergunta, eu também considero que é positivo. É evidente que para o operador, para o exportador ou para o importador, qualquer custo adicional que advenha, neste caso do Brexit, é sempre não bem-vindo, não é? Para dizer mal-vindo, que é sempre um bocadinho mais feio. Mas já o disse também, creio que na minha primeira intervenção, que a não ser que seja uma mercadoria de muito baixo valor, de facto os custos não são por aí além. Portanto, respondendo de uma forma objetiva, eu considero que é positivo. É evidente, aquele mês de janeiro, é para esquecer, portanto, por muita... E nós, sanitarios, estamos preparados para ser resilientes e, caramba, e com coragem e de ir à luta e de tentar resolver as questões, já o disse, não gosto de chamar problemas, mas no cômputo geral, a minha opinião sincera enfim, é que foi positivo. Provavelmente o colega, ou Sérgio, enfim, depois da aposta feita e de não ter corrido bem, poderá ou deverá ter se calhar uma ideia algo diferente, não sei, mas aproveito e concedo-lhe a palavra. Penso que, pronto, para ouvir a opinião dele. Da minha parte, respondendo de forma objetiva, se conseguíssemos, ou se quisermos pôr isto numa balança percentual, eu consideraria 80-20, claramente. 80 Muito bem. positivo e 20 negativo. Sérgio, o balanço para vós não é tão positivo no sentido estrito do relacionado com o novo serviço, mas Sim. O negócio continua as usual, não é? Sim, no caso concreto eu acho que foi mais uma aposta perdida por nosso mercado do que efetivamente, em termos de contabilização de custos, a empresa estava preparada, escalando um serviço destes, estavam já calculados alguns potenciais custos. Portanto, eu pessoalmente, e não em termos, falando em nome da empresa, tenho muita pena que um serviço direto deste, que poderia depois alavancando para 2, 3, 4 saídas, seria, até porque Portugal e Inglaterra estamos, neste momento acho que é o quinto mercado, entre o quarto e o quinto mercado mais importante em termos de transações comerciais. Em termos pessoais, levei isto como algo que não correu bem. Vamos ver, a suspensão não é algo que está totalmente fora no projeto de acontecer. É negativa, foi uma experiência que não resultou. De momento, vamos ver o futuro. O resto dos outros serviços, sim, estamos bastante satisfeitos. Estamos com alguns projetos para incrementar capacidade, inclusivamente, junto mais ao final do ano, e provavelmente frequência e outras escalas também previstas. Vamos ver.
Ok, muito bem, bom, vamos ficar por aqui com esta nota muito positiva do Sérgio Costa. Sérgio, Luís Palpério, Fernando Carmo, agradeço-vos o tempo que nos dispensaram e a ajuda que me deram para fazermos aqui um balanço sobre estes 3 meses de Brexit, porque às vezes aquilo que se ouve e aquilo que se retém da espuma das notícias regra geral, os aspectos mais negativos, mas enfim, pode-se constatar que depois daquele impacto que de facto foi marcante e foi gravoso para o dia-a-dia das empresas, as coisas retomam a normalidade e, portanto, as expectativas são positivas. Agradeço-vos, portanto, aos 3 o terem estado aqui comigo esta hora. A quem nos esteve a seguir nas nossas plataformas e no site do Transportes e Negócios, agradeço também. Espero que tenham dado por bem emprego o tempo que nos dedicaram. Seguramente haverá novas palavras cruzadas sobre novos temas que se justifiquem. Obrigado a todos. Continuação de um bom dia. Bom fim de semana. Tudo bom. Obrigado. Muito obrigado. Saúde e bom fim de semana. Obrigado, meus amigos. Muito obrigado. Até à próxima. Está bem?